Prepare-se, porque o que eu vou compartilhar agora não é apenas uma lista comum de textos bíblicos. São 7 salmos poderosos, palavras vivas que atravessaram gerações, que sustentaram reis, profetas e homens e mulheres de Deus em batalhas espirituais intensas. Talvez você esteja sentindo que sua vida está travada, que portas se fecham sem explicação, que pessoas se levantam contra você sem motivo. Talvez a inveja tenha cercado seus passos, ou você sente que forças espirituais contrárias tentam minar sua alegria e a paz da sua casa. Mas eu quero te dizer algo desde já: a palavra de Deus é espada, é fogo, é martelo que despedaça toda corrente invisível. E nesses 7 salmos, revelados hoje aqui, você vai encontrar armas espirituais que têm poder para quebrar feitiçaria, bruxaria, inveja, olho gordo, maldições e toda obra de escuridão que tentam levantar contra você. Respire fundo e receba essa promessa. Ao ouvir cada parte deste vídeo, o seu espírito vai se fortalecer. Sua mente será iluminada. Seu coração vai se encher de fé, porque não estamos falando de palavras humanas, mas de orações e declarações inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Cada salmo carrega uma atmosfera profética. Cada versículo tem o poder de abrir caminhos, de desfazer armadilhas, de blindar você e sua família. E o mais forte: quanto mais você se apropriar desses textos, declarando em voz alta, repetindo, meditando dia e noite, mais verás cadeias caindo diante de você. Não é por acaso que você chegou até aqui. Muitas pessoas vivem sob ataques de inveja e até zombam dizendo: isso é só coisa da cabeça. Mas a Bíblia nos mostra que forças malignas realmente se levantam contra os filhos de Deus. Está escrito em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, se a sua luta não é natural, você precisa de armas espirituais. E esses 7 salmos são como flechas acesas contra as trevas. Eu quero que você entenda algo profundo. Quando falamos em inveja, falamos de uma energia espiritual que paralisa, que seca, que tenta apagar a sua luz. Mas quando a palavra é liberada, ela se torna um escudo invisível. O Salmo 34 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Já imaginou o anjo cercando a sua casa, a sua vida, os seus filhos, criando uma muralha espiritual? É isso que acontece quando você se posiciona na fé. E quando falamos de bruxaria, maldições e feitiços, muitos ainda não acreditam que isso existe. Mas a Bíblia fala claramente que o inimigo sempre tentou usar encantamentos contra o povo de Deus. Contudo, a mesma palavra declara em Números 23, contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Jacó. Ou seja, contra aquele que está debaixo da aliança com o Senhor, não há feitiço que prospere. E é exatamente isso que nós vamos ativar em cada salmo dessa lista. Por isso, eu quero te pedir algo muito especial. Se você crê que esta palavra já é resposta de Deus para a sua vida, não retenha só para você. Aperte o botão de like agora mesmo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque a cada novo conteúdo você vai receber mais armas espirituais para vencer suas batalhas. Quando você curte, quando você comenta, você ajuda a palavra a ir mais longe, e quem sabe um amigo seu, alguém da sua família, que também está sofrendo ataques, pode ser alcançado. Escreva nos comentários: com fé, eu estou debaixo da proteção do Senhor. Essa declaração pública tem poder,
porque você está se posicionando diante do céu e da terra. Eu quero que você sinta como se estivesse entrando numa sala espiritual agora. Imagine que cada porta que estava fechada começa a se abrir. Imagine correntes invisíveis se quebrando. Imagine a escuridão recuando diante da luz. Porque o que vem a seguir não é apenas informação, é revelação. Nós vamos começar no 7º Salmo e, a cada passo, você vai perceber como a unção aumenta, como a presença de Deus se intensifica. O próximo é ainda mais decisivo do que o anterior. E quando chegarmos ao último, você vai sentir no coração que um ciclo de libertação foi selado sobre a sua vida. Então, se prepare. Ore comigo em silêncio enquanto você ouve. Declare as promessas em voz alta sempre que puder. E esteja pronto para ver o impossível acontecer. Porque a partir de agora, pela fé, nenhum mal vai resistir ao poder da palavra. Se você está comigo até aqui, escreva no chat ou nos comentários: a minha vida está blindada em Cristo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Porque esses 7 salmos vão se tornar um divisor de águas. Você está pronto? Porque o que vem a seguir é apenas o começo. Cada salmo é mais forte do que o outro, e o último é a chave que sela a vitória. O 7º salmo poderoso que quebra a inveja, bruxaria e todo mal contra você é o Salmo 7. Este salmo é uma verdadeira oração de Davi quando ele se viu injustamente perseguido, caluniado, cercado por inimigos que tramavam contra ele. Talvez você já tenha passado por isso. Pessoas inventando mentiras, palavras lançadas para destruir sua reputação, situações criadas para te derrubar. É exatamente nesses momentos que este salmo se torna um escudo espiritual. Ele começa com um clamor: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Essas palavras carregam a força de quem coloca toda a sua confiança no Senhor, mesmo quando o ambiente parece tomado por forças hostis. Quando você declara o Salmo 7, você está transferindo sua luta para o tribunal de Deus. Você está dizendo: eu não preciso me vingar, eu não preciso gastar minha energia com ódio, porque o justo juiz está cuidando da minha causa. Esse salmo é tão poderoso porque invoca a justiça divina. Ele declara: Deus é justo juiz, e Deus se ira todos os dias contra o ímpio. Ou seja, todo aquele que se levanta com inveja, toda boca que lança maldição, todo altar que tenta se erguer contra você não permanece sem resposta. Há um juiz nos céus que observa, pesa intenções, e age no tempo certo. Não é a sua força, é o braço forte do Senhor. Imagine a cena, você cercado de acusações, mas o Senhor descendo como um juiz imparcial, silenciando toda língua mentirosa, quebrando feitiços, desfazendo encantamentos. Eu declaro sobre a sua vida: toda acusação contra você será anulada, toda arma preparada contra você não prosperará. Receba isso com fé. Agora, pense comigo: quantas vezes você já se sentiu injustiçado, sozinho, sem defesa? O Salmo 7 é a oração que te lembra que você não está sozinho. O Senhor é sua defesa. O Senhor é sua retaguarda. Ele entra na batalha por você. Então, quando a inveja se levanta, quando alguém prepara um laço em segredo, declare esse salmo em voz alta, peça justiça, e descanse no cuidado do Pai. E ainda há algo profundo: Davi não apenas pede justiça, ele também pede que Deus examine o coração dele.
Isso nos ensina que, quando oramos para quebrar inveja e bruxaria, precisamos também abrir espaço para que Deus nos purifique. Talvez sem perceber, alimentamos mágoas, ressentimentos, palavras de maldição contra outros. Mas quando nos colocamos diante de Deus como Davi, pedindo que Ele pese o nosso coração, Ele nos purifica e fortalece. Assim, nenhuma acusação do inimigo encontra lugar em nós. Eu declaro, enquanto você receber este salmo em sua vida, as setas invisíveis da inveja vão cair por terra, os trabalhos de feitiçaria vão se dissolver, e você será guardado sob a justiça do Senhor. E agora chegamos ao sexto salmo poderoso, que também tem um peso espiritual incrível, o Salmo 27. Esse salmo é um dos mais conhecidos, mas muitos não entendem sua profundidade espiritual contra a inveja e contra as obras do mal. Ele começa com uma das declarações mais fortes de toda a Escritura: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Perceba o impacto dessas palavras. A inveja sempre tenta lançar sombra. A bruxaria sempre tenta espalhar medo. O inimigo sempre tenta paralisar o coração com ameaças invisíveis. Mas o Salmo já responde: O Senhor é a minha luz. Onde há luz, não há sombra. Onde há luz, feitiçaria perde efeito. Onde há luz, as trevas não têm poder de permanecer. O Salmo 27 continua: Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Isso é um escudo espiritual. Talvez pessoas se levantem com más intenções, talvez você perceba que há ataques repetidos na sua vida, situações inexplicáveis acontecendo. Mas esse salmo coloca você numa posição de ousadia espiritual. Ele diz: Ainda que haja 10, 100, 1000 contra mim, eu permanecerei firme, porque a minha confiança está no Senhor. E veja o detalhe: Davi declara que uma coisa ele pediu ao Senhor e a buscará: habitar na presença de Deus todos os dias. Esse é o segredo para quebrar inveja e feitiçaria. A presença de Deus é uma fortaleza inexpugnável. É como se você fosse escondido num esconderijo celestial. O próprio Salmo diz: Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. É como se o inimigo estivesse tentando te alcançar, mas não consegue porque você está guardado no esconderijo de Deus. É como se as setas viessem, mas batessem numa parede invisível de luz. Eu declaro isso sobre a sua vida: você está escondido no tabernáculo do Senhor, e nenhum mal vai te tocar. O Salmo 27 também termina com uma chave de esperança: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Quando a inveja tenta roubar sua alegria, quando a bruxaria tenta enfraquecer seu espírito, o Senhor renova sua força. Ele sopra ânimo novo, coragem nova, esperança viva. Agora, aplique isso à sua vida prática. Quando perceber olhares pesados contra você, quando sentir ambientes carregados, declare: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Repita essas palavras como um escudo. Quando pensamentos de medo tentarem te dominar, responda com fé: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Isso é mais do que recitar, é usar a espada do Espírito para cortar cadeias invisíveis. Eu declaro, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, a luz do Senhor brilhará tão forte que não haverá brecha para a inveja prosperar. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia opressão, haverá liberdade. Onde havia trevas, a luz de Cristo brilhará. Esses dois salmos, o 7º e o 6º, já formam uma muralha ao seu redor. Mas se prepare,
porque o que vem a seguir é ainda mais decisivo. Os próximos salmos trazem revelações que vão aprofundar ainda mais a blindagem espiritual da sua vida. Agora entramos em uma dimensão ainda mais forte. Já vimos como o Salmo 7 e o Salmo 27 são escudos de justiça e luz contra a inveja e a bruxaria. Mas prepare o seu espírito, porque o que vem agora é ainda mais profundo. O quinto e o quarto salmo carregam uma unção de proteção e libertação que já transformou gerações inteiras. Se você aplicar essas palavras no seu dia a dia, verá cadeias invisíveis sendo quebradas, sentirá paz onde antes havia tormento, e experimentará vitórias em áreas onde parecia não haver saída. O quinto salmo poderoso é o Salmo 91. Sim, o mais citado de todos os tempos quando o assunto é proteção espiritual. Muitos conhecem de memória, mas poucos mergulham na profundidade dessa declaração profética. O Salmo 91 é como uma fortaleza espiritual, um muro ao redor da sua vida. Ele começa com um segredo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é uma frase bonita apenas, é uma condição espiritual. O esconderijo do Altíssimo é um lugar de intimidade. É quando você decide fazer de Deus o seu abrigo diário. Quantas vezes você já sentiu o peso da inveja? Quantas vezes ambientes carregados te afetaram? O Salmo 91 responde a isso dizendo: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro representa armadilhas escondidas, aquelas situações que você não consegue prever, mas que já foram preparadas para te prender. Mas a promessa é clara: Ele vai te livrar. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir meu coração com você. Esse canal existe para levar a palavra de Deus e momentos de oração para cada vez mais pessoas. E se você sente no coração o desejo de apoiar essa obra, você pode fazer isso através de um Pix. Não é obrigação, é apenas para quem sentir vontade de ajudar. A sua contribuição é uma forma de participar dessa missão e nos ajudar a continuar espalhando a fé, a esperança e o amor de Deus. Eu deixei o QR Code aqui na tela, e também o Pix na descrição e no primeiro comentário fixado. Qualquer valor já faz diferença e será recebido com muita gratidão. Agora voltando ao vídeo. Nenhum laço preparado contra você vai prosperar. Nenhuma emboscada espiritual vai te aprisionar. E mais, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Aqui está um retrato das forças espirituais de inveja e feitiçaria, setas lançadas, ataques ocultos, energias de morte e destruição tentando se aproximar. Mas a palavra garante: você não precisa temer. O medo é a porta de entrada do inimigo. Quando você repete o Salmo 91, você fecha essa porta. Você se cobre com fé. Imagine-se andando pelas ruas, trabalhando, cuidando da sua família, e ao seu redor, no invisível, milhares de anjos se posicionando. É exatamente o que o Salmo declara: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu declaro agora sobre a sua vida: os anjos do Senhor estão em missão, guardando cada detalhe, protegendo cada passo,
cercando sua casa como um exército de luz. E para deixar ainda mais claro, o salmo termina com promessas pessoais de Deus. Ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Receba isso em fé. Deus está dizendo que porque você escolheu amá-lo, Ele mesmo será o seu livramento. Não é o pastor, não é o amigo, não é a sua força. É o próprio Deus estendendo a mão e te resgatando de todo o mal. Eu declaro sobre você: enquanto a inveja tenta te cercar, o Salmo 91 se tornará a muralha que impede qualquer avanço. Enquanto a bruxaria tenta lançar trabalhos contra você, o sangue de Cristo, revelado neste salmo, será como fogo consumindo cada obra maligna. Agora, se prepare, porque o quarto salmo poderoso também carrega uma força extraordinária, o Salmo 23. Esse salmo é um dos mais recitados, mas cada palavra é uma chave espiritual contra as trevas. Ele começa com a frase: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma declaração de provisão e confiança. A inveja sempre tenta gerar escassez, tenta roubar sua paz financeira, suas conquistas. Mas quando você diz nada me faltará, você está decretando abundância mesmo em meio às dificuldades. O salmo continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja que força espiritual há aqui. Mesmo em lugares sombrios, mesmo em situações de ataque, o salmista declara que não há espaço para o medo, porque a presença de Deus é maior do que qualquer sombra. Se a bruxaria tenta espalhar escuridão, a presença de Deus dissipa imediatamente. Outro ponto importante: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é uma cena espiritual de vitória. Imagine seus inimigos, aqueles que desejam sua queda, assistindo você prosperar, assistindo você crescer, assistindo você ser honrado por Deus. Isso é o que o Salmo 23 libera. A inveja não apenas cai por terra, mas se torna testemunha da sua vitória. E mais, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa que você não precisa perseguir bênçãos, elas é que vão te seguir. Quando alguém tentar lançar feitiço, a bondade do Senhor será mais rápida. Quando alguém tentar fechar portas, a misericórdia abrirá novas. Eu declaro que o Salmo 23 será como um óleo fresco sobre a sua cabeça. Enquanto muitos tentam lançar palavras de derrota, você vai transbordar de vitória. Enquanto outros tramam sua queda, você vai testemunhar milagres diante deles. Agora, imagine aplicar esses dois salmos no seu dia a dia. Ao acordar, declare o Salmo 91 como seu escudo. Ao deitar, declare o Salmo 23 como seu descanso. Uma muralha de proteção de dia e uma unção de provisão à noite. É assim que a palavra de Deus se torna prática, viva e eficaz contra toda inveja, toda bruxaria e todo mal. E se você está acompanhando até aqui, saiba que o que vem a seguir é ainda mais forte. O terceiro e o segundo salmos carregam segredos espirituais que vão ampliar ainda mais a blindagem da sua vida. Se o seu coração já foi impactado, espere pelo que vem a seguir. Muito bem, vamos avançar. Agora revelarei o terceiro e o segundo salmo poderoso, e já faço a padronização que você pediu. Todos os números transformados em palavras, mantendo a fala natural, pronta para a narração. O que você vai ouvir agora aprofunda ainda mais a blindagem espiritual da sua vida.
Cada versículo desses salmos é como uma chave que abre portas e fecha brechas espirituais. Prepare o coração, porque o que vem a seguir é decisivo. O terceiro salmo poderoso é o Salmo 34. Esse salmo é um cântico de confiança, escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele precisava fingir-se de louco para escapar das mãos de inimigos que queriam matá-lo. É impressionante como, em meio a tanto perigo, ele não se entregou ao medo, mas transformou sua dor em louvor. E é exatamente isso que torna esse salmo uma arma contra a inveja, contra a bruxaria e contra toda obra maligna. Ele começa com a declaração: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Perceba a chave espiritual aqui. A inveja tenta calar o seu louvor. A bruxaria tenta colocar peso sobre a sua boca para que você não adore. Mas Davi nos mostra que a resposta é o louvor constante. Quando você louva a Deus, você muda a atmosfera ao seu redor. Onde havia trevas, a luz começa a brilhar. Onde havia peso espiritual, a presença de Deus se manifesta. Logo em seguida, o salmo traz uma promessa poderosa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é blindagem espiritual. É como se uma tropa de anjos se posicionasse em volta da sua casa, em volta da sua família, em volta do seu trabalho. Eles não estão apenas de passagem, eles estão acampados. É vigilância constante, proteção 24 horas por dia. Eu declaro agora sobre a sua vida: onde houver inveja, o acampamento de anjos vai dissipar. Onde houver feitiço, a presença angelical vai neutralizar. Onde houver armadilhas, os anjos vão te livrar. Esse salmo também traz uma ordem clara: provai e vede que o Senhor é bom. É como se Davi estivesse nos dizendo: não se contente em ouvir falar, experimente por si mesmo. Quando você experimenta a bondade de Deus, a inveja não consegue roubar a sua gratidão. Quando você experimenta o cuidado divino, a bruxaria não consegue te aprisionar no medo. Você passa a caminhar com confiança, porque sabe que há uma bondade superior guiando sua vida. E veja ainda outro detalhe do Salmo 34: os que buscam ao Senhor de nada têm falta. A inveja sempre nasce da falta. Pessoas invejosas desejam o que não têm. Mas quem busca ao Senhor vive em abundância de provisão e paz. Isso significa que, quando você se alinha com Deus, não precisa desejar o que é do outro, nem temer que roubem o que é seu. Porque o Senhor garante que nada te faltará. Eu declaro sobre a sua vida: a partir de hoje, o Salmo 34 será o seu escudo. O anjo do Senhor estará acampado ao seu redor. Nenhuma seta da inveja vai penetrar a sua mente. Nenhuma palavra lançada contra você prosperará. Agora, avancemos para o segundo salmo poderoso, o Salmo 35. Este salmo é uma verdadeira batalha espiritual em forma de oração. Davi o compôs quando estava cercado de inimigos cruéis, que o perseguiam sem causa. Ele não apenas descreve a dor, mas clama a Deus como guerreiro e defensor. Logo no início, ele diz: contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim, combate contra os que me combatem. Essa é uma oração de guerra. Quando você se sente atacado pela inveja, quando percebe que trabalhos espirituais foram lançados contra você, este salmo é o clamor para que o próprio Deus entre na batalha. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir o seu coração para algo muito especial. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o corpo é templo, nós precisamos cuidar dele. Mas a verdade é que muitas vezes as dores chegam e tiram a nossa paz, atrapalham nosso dia a dia e até mesmo a nossa vida de oração. E é por isso que eu quero te apresentar o Curcume para dores. Esse produto natural tem ajudado muitas pessoas a encontrarem alívio, a se movimentarem com mais facilidade e a recuperarem a alegria de viver sem tanto sofrimento. Muita gente tem testemunhado que, depois de começar a usar o Curcume, as dores diminuíram e a disposição voltou. Meu irmão, minha irmã, eu creio que não é da vontade de Deus que você viva aprisionado pela dor. Assim como o Senhor restaura o nosso espírito, Ele também deseja ver você com saúde, com ânimo e com qualidade de vida. E o Curcume pode ser esse cuidado natural que vai te ajudar nesse processo.
É muito simples. Eu deixei o link do Curcome para dores na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. É só clicar, é seguro e você já vai direto para a página onde pode conhecer e adquirir o seu. Não adie esse cuidado. Deus pode estar usando até mesmo esse momento para colocar diante de você uma resposta para as dores que têm te incomodado. Não aceite conviver com dores todos os dias. Dê esse passo de fé. Cuide do seu corpo assim como você já cuida da sua alma. Agora voltando ao vídeo. Não é você quem precisa se desgastar. Não é você quem precisa lutar sozinho. O Senhor se levanta como guerreiro. O salmo continua com imagens poderosas. Toma o escudo e a armadura, e levanta-te em meu socorro. É como se Davi visse o Senhor armado em sua defesa. Isso significa que quando alguém levanta altares de feitiçaria contra você, Deus levanta um altar de fogo para consumir. Quando alguém prepara encantamentos, o Senhor veste a armadura celestial e vai à frente. E há uma promessa forte no Salmo 35. Envergonhados e confundidos sejam os que procuram a minha vida, voltem atrás e confundam-se os que me intentam mal. Eu declaro isso sobre você. Toda obra de inveja que tenta te prender será envergonhada. Toda boca que lança maldição será silenciada. Todo plano oculto contra a sua vida cairá por terra, porque o Senhor é quem luta por você. Esse salmo ainda traz um contraste importante. Davi pede que os inimigos sejam confundidos, mas declara que os justos se alegrarão no Senhor e dirão: grande é o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Veja, a inveja quer destruir a prosperidade do servo de Deus. Mas o salmo garante que o próprio Senhor se alegra em prosperar os seus filhos. Isso significa que a sua prosperidade é motivo de alegria no céu. E ninguém pode apagar aquilo que o céu decidiu liberar. Eu quero que você guarde essa imagem. Deus como guerreiro à frente da sua batalha. Quando a inveja tenta te cercar, quando a feitiçaria tenta te prender, o Salmo 35 é a sua voz de guerra. Declare-o em voz alta. Faça dele a sua oração. E você verá as cadeias se quebrando, verá inimigos recuando, verá a vitória chegando. Esses dois salmos, o 34 e o 35, formam uma dupla poderosa, louvor que liberta e guerra espiritual que desfaz as obras do inimigo. Juntos, eles estabelecem um cerco de proteção tão forte que não sobra espaço para a inveja prosperar. Mas eu te digo, o que vem agora é ainda mais decisivo. O primeiro salmo poderoso, o que fecha essa revelação, é o mais importante de todos. Ele é a chave que sela a vitória completa contra a inveja, contra a bruxaria e contra todo o mal. Se até aqui você sentiu a presença de Deus, espere para ver o que está prestes a ser liberado. Agora chegamos ao ápice desta revelação espiritual. O primeiro salmo poderoso, aquele que sela a vitória contra a inveja, bruxaria e todo o mal, é o Salmo 101. Este salmo não apenas protege, ele estabelece domínio espiritual sobre toda obra contrária. Ele é a chave final, a última peça do escudo completo que estamos montando ao longo desta série. Se você aplicar cada palavra com fé, sua vida experimentará uma transformação profunda e permanente. O Salmo 101 começa com um convite à renovação espiritual. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Essa não é apenas uma frase para meditação, é uma arma poderosa contra inveja e maldições. Quando você declara em voz alta que sua alma bendiz ao Senhor, você está colocando sua vida sob a autoridade divina. Todo espírito de inveja que tenta se aproximar recua, porque não há espaço para mal contra quem está alinhado com a palavra de Deus. Em seguida, o Salmo apresenta uma advertência direta contra a maldade. Não imites os ímpios, nem tomes para ti o caminho dos maus. A inveja e a bruxaria sempre buscam se infiltrar na vida do justo.
O Salmo nos ensina que devemos manter nossos caminhos puros, nosso coração íntegro, nossa mente firme na palavra. Essa disciplina espiritual é essencial para que o efeito dos salmos anteriores seja completo. Você não apenas é protegido, mas também permanece sob a bênção do Senhor, livre de influências malignas que poderiam abrir brechas. O Salmo 101 continua com promessas de prosperidade e vitória. Pois tu, Senhor, és meu Deus, exaltar-te-ei, e louvarei o teu nome, pois é bom. Aqui, a bênção é clara. Aqueles que se colocam debaixo da proteção do Senhor, que obedecem aos seus preceitos e permanecem fiéis, recebem prosperidade, alegria e proteção plena. A inveja não próspera contra quem é sustentado pelo Altíssimo. A bruxaria perde o efeito diante daqueles cujas vidas são edificadas na fidelidade e na obediência à palavra de Deus. Além disso, o Salmo 101 nos lembra que a justiça do Senhor é implacável contra o mal. Ele lança os pecadores na perdição, mas a tua aliança eterna permanece firme. Isso significa que toda obra contra você, mesmo que seja feita em segredo, não permanece sem resposta. O inimigo pode tentar se levantar com inveja, lançar feitiços, desejar a sua queda, mas a palavra declara que ele será lançado por terra, enquanto você permanece protegido e abençoado. Eu declaro sobre a sua vida agora: toda obra de feitiçaria, toda inveja, toda maldição lançada contra você será desfeita em nome de Jesus. Imagine a cena espiritual, você cercado de escudos, cada salmo formando uma camada de proteção invisível, um exército de anjos ao seu redor, a luz do Senhor dissipando qualquer escuridão, e a sua vida prosperando de maneira surpreendente. É isso que o Salmo 101 ativa em sua vida. Quando você o pronuncia com fé, está declarando vitória, proteção e autoridade sobre qualquer obra maligna que tenha sido direcionada a você. E não podemos esquecer o poder da oração prática. Pegue este salmo, repita suas palavras em voz alta, medite nele durante o dia, aplique-o na sua rotina. Faça do Salmo 101 o seu escudo diário, e você verá mudanças visíveis. Portas que antes estavam fechadas se abrirão, pessoas que desejavam seu mal serão neutralizadas pelo poder divino, e você experimentará paz, abundância e proteção constante. Agora é a hora da declaração final de vitória. Respire fundo e repita comigo: eu estou protegido pelo Senhor, nenhum mal pode me tocar. Minha vida é um templo de luz e fé. Toda inveja contra mim se quebra agora, toda bruxaria perde efeito, e todo mal se desfaz. Eu vivo sob a unção de Deus, e ninguém pode me derrubar. Faça dessa declaração sua oração diária. Sinta cada palavra, sinta o poder fluindo, e receba a certeza de que você está totalmente blindado. Concluímos esta jornada com uma bênção poderosa. Que o Senhor, que protegeu Davi e todos os justos, te proteja e guarde, que os anjos circundem sua vida, que a prosperidade e a paz reinem no seu lar, e que todo o mal que tentou se aproximar seja desfeito antes mesmo de alcançar você. Que sua fé seja fortalecida, seu coração renovado, e que você caminhe com confiança em cada passo, sabendo que está totalmente sob a proteção de Deus. Amém. E se você foi impactado por essa palavra, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo, comente sua experiência e declare publicamente sua vitória. A fé cresce quando é compartilhada, e muitos precisam receber essa mesma libertação e proteção que você acabou de ativar. Antes de encerrar, eu preciso te dar uma direção muito importante. Muitas pessoas oram com fé, pedem mudança,
pedem portas abertas, mas continuam presas porque não entendem que Deus também age através das oportunidades. A fé abre o caminho, mas é a ação que nos faz entrar por ele. Existe um método abençoado que tem mudado a história de famílias que viviam no aperto, endividadas e sem esperança. Pessoas simples, que decidiram agir, e hoje testemunham libertação financeira trabalhando de casa com dignidade e paz. Se você sente que Deus está te mostrando algo enquanto ouve essa palavra, não ignore esse sinal. Eu deixei o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Acesse, descubra e permita que essa oportunidade seja uma porta aberta para a sua vida. Nada acontece sem atitude. A oração prepara o terreno, mas é o passo de coragem que ativa o milagre. Talvez essa seja exatamente a resposta que você tem pedido a Deus em silêncio. Que o Senhor te conduza, te dê discernimento e te abençoe nessa decisão. Amém.